Grande abraço a todos vocês, programa Questões de Fé, hoje 4 de agosto, sábado. O programa continua, nós continuamos a refletir sobre a exortação apostólica, sobre os leigos Christi Fideles Laity. E hoje, especificamente, um tema da comunhão missionária. Nós vamos ver que esse tema significa a comunhão que nós vivemos como dom de Deus deve ser por nós, espalhada por toda a terra, por mandato de Jesus. Esse é o tema. Um grande abraço a todos, os da TV Horizonte, os que nos veem, os da Rádio América, que nos ouvem domingo às 9 horas da manhã. E o nosso programa sempre lembra a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, também chamada campanha Faço Parte. Então, todas as pessoas que quiserem fazer parte e colaborar nesta campanha, que tem várias finalidades e objetivos, inclusive objetivos assistenciais, de serviço, de promoção humana, construção da Catedral, Cristo Rei, manutenção dos nossos meios de comunicação, preservação da Serra da Piedade e lá também uma série de obras para a oração e para o turismo. Então, para a campanha Faço Parte, aí no seu monitor, o telefone 3319-6111. Hoje, quem vai ler as participações para nós vai ser o Matheus Godoy, vai estar aqui conosco. A partir do segundo bloco, ele vai ler as participações. E se você desejar, hoje não teremos sorteio, mas você pode participar pelo facebook.com/questões.de-fé. Lembrando que o programa é online, está na TV Horizonte, está no Facebook, está no Twitter, está nas redes sociais. Então, todo mundo que quiser pode assistir este programa em qualquer lugar do mundo onde estiver sintonizado nas redes sociais. Pelo WhatsApp 996-428-473 e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Nós precisamos discutir a moralidade humana da interrupção da gravidez, aborto, sem invocar pressupostos religiosos. Uma lei deve valer em um país para todos os cidadãos, independente de suas convicções pessoais, sejam elas majoritárias ou minoritárias. Não matar e não roubar, por exemplo, são regras universais de convivência ou são ditames de doutrina religiosa? Se alguém disser que estes pontos básicos são normas religiosas, então a sociedade humana toda, todos os países, em todos os tempos, devem ser regrados pela religião, porque é impossível a sobrevivência do ser humano sem um respeito básico à própria vida, à vida do outro e àquilo que lhe pertence por direito. Todos dizem ser a favor da vida, mas alguns interpretam a vida e a sua proteção a partir dos próprios interesses. Se nós tivermos a lucidez de afirmar que a vida humana é um patrimônio universal a ser protegido em qualquer circunstância por todos, nós atribuímos igualmente ao Estado esta garantia, consignada em leis e executada através de meios concretos de punição. Para sermos objetivos, temos de responder a uma simples pergunta: quando se inicia a vida humana? E, consequentemente, se é vida humana, deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado? As ciências biológicas atuais são absolutamente claras. Toda a vida animal, e a vida humana em particular, começa na fecundação do óvulo por um espermatozoide. Dessa união de um espermatozoide e o óvulo, humanos
não se origina uma vida que desenvolvida nos dará um elefante ou uma rã, mas sim um ser humano, uma pessoa humana. Aí começa o processo da hominização. Esta é o óvulo fecundado que inicia o processo da vida, é uma vida humana biologicamente diferente da mãe, da vida da mãe, do corpo da mãe. Por quê? Ela é integrada na base de 50% pela dotação recebida do pai e 50% da mãe. E o óvulo fecundado não pertence ao corpo da mulher da mesma forma que lhe pertence em um tecido ou um outro órgão. Esta vida biologicamente diferente da mãe é irrepetível e única. Desde suas formas mais elementares, o óvulo fecundado possui todos os elementos constitutivos que se desenvolverão em um indivíduo humano. Só a natureza pode interromper este processo. Qualquer outra interferência é crime passível de punição, porque se iniciou irrevogavelmente um processo de vida que será necessariamente, deve ser necessariamente protegido até a sua morte natural. Uma observação: se a gente não prestar atenção nisso, se puder haver interferência externa sem punição, então o não matar não existe mais. Qualquer pessoa pode tirar a vida da outra se ela achar conveniente. O conceito extremamente complexo de pessoa dotada de direitos e garantias legais não pode ser interpretado ao sabor de conveniências. Para quem argumenta que só tem direito à proteção do Estado quem possui, primeiro, registro de nascimento, pois confere direito de cidadania, pergunta-se: e todos os que não são registrados e, portanto, não são cidadãos em um país devem ser eliminados? Onde está a verdade desses que dizem defender os migrantes, mas defendem o aborto? Autonomia, ou seja, aqueles que defendem que é uma pessoa constituída, aquele que tem autonomia, ou seja, capacidade individual de pensar, decidir, sentir, etc. Pergunta-se: quer dizer que todos os doentes, os incapazes, os que estão em estado de coma, os muito idosos com dificuldade total de relacionamento, os doentes terminais, devem ser eliminados? Então se justifica a eutanásia. Normalmente, quando o aborto entra no país, a eutanásia vem logo em seguida. É só ver os países europeus onde há liberação do aborto. Para quem diz: a gravidez é minha, me incomoda e eu tenho o direito de me desfazer dela, pergunta-se: quer dizer que quando você ficar incapaz e alguém tiver de manter você, este alguém poderá te eliminar? Afinal, você é um peso e está incomodando. Alguém fala: não, mas aí se criou afeto, viveu tanto tempo. Quantos filhos abandonam os pais nos asilos nos dias de hoje? Para quem diz: a interrupção da gravidez é um caso de saúde pública, pergunta-se: regularizar um crime é correto? Quer dizer que se o Estado for incapaz, por exemplo, de dar segurança à população, ele resolve o problema autorizando o crime? Não seria melhor entender a saúde pública, neste caso, como oferta de condições dignas para as mães e filhos poderem gerar e educar os filhos saudavelmente e dar proteção para as gestantes? O aborto é, sim, um crime. E a culpabilidade deve ser distribuída não só à mulher, mas também ao homem. À sociedade preconceituosa ou permissiva, aos políticos e seus partidos facilitadores do infanticídio, a uma cultura de morte, a todos os responsáveis que têm o dever de cuidar, mas não cuidam da vida humana em
todas as suas fases. E se em muitos países há leis permissivas, países desenvolvidos, isso não significa que o certo e o verdadeiro se define por números. Ditadores de todas as tendências mataram milhares, como política de Estado. Não estavam certos. Países, a ONU, que cultivam política abortista, estão errados e colocam em risco a própria sobrevivência da espécie humana. E por fim, uma palavra de coragem às mulheres que não traíram sua natureza feminina, seu instinto materno e amam os filhos vindos e por vir, que lutam para acolher e proteger a vida, que são capazes de entregarem até a própria vida pela vida que geram no ventre. Uma palavra de louvor às famílias, aos pais, à comunidade e a todos aqueles que zelam e amam os nascituros, as crianças inocentes, desprotegidas e necessitadas de carinho, aconchego e cuidados. Voltamos daqui a pouco.